Olá, sejam bem-vindos ao Caminhos Terapêuticos de hoje. A cada programa nós trazemos uma abordagem terapêutica diferente, seja da psicologia, seja das terapias alternativas. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o EFT, Emotion Freedom Technique. É uma terapia de alívio, de liberação de emoções, de liberação de tensões, que funciona como uma acupuntura fisiológica e se utiliza do sistema chinês de meridianos para fazer isso. Então envolve movimentos, estimulações, com o objetivo de alívio de traumas, alívios de situações difíceis, alívios de emoções difíceis. E hoje quem eu convidei aqui para nos apresentar esse tema é o Dr. José Carlos de Souza. Bem-vindo, José Carlos. Olá, Carla. Boa tarde. Quero agradecer pelo convite, né, para estar aqui para falar a respeito de EFT. É uma técnica que eu prezo muito. Né, eu tenho um interesse muito grande em conhecer e divulgar técnicas alternativas que possam ajudar as pessoas a sair de uma forma mais rápida, mais breve, né, das suas questões pessoais, das suas questões emocionais. Então, obrigado por abrir esse espaço para conversarmos a respeito. EFT é uma abordagem, uma ferramenta muito interessante, né, Zé Carlos, que hoje é utilizada em relação a, por exemplo, traumas. Você pode me dizer um pouco das aplicações do EFT? Sim, com certeza. O EFT, na verdade, quando ele foi criado a partir de uma situação traumática vivida por uma pessoa, né? E então se desenvolveu uma técnica muito conectada, como você disse anteriormente, a um conhecimento mais anterior, um conhecimento mais ancestral, e um conhecimento da medicina chinesa, inclusive, né, para lidar com os sistemas de energia que temos pelo corpo, né, e numa situação traumática, uma situação de dificuldade emocional, há um bloqueio dessa energia, o que faz com que a pessoa não tenha o desempenho adequado, não tenha, né, uma regulação emocional necessária. Então, o EFT, na verdade, ele se aplica a uma gama enorme de possibilidades, né? Nós temos desde situações traumáticas, a possibilidade de trabalhar com crenças limitantes, ou seja, né, fazer com que a pessoa destrave a sua potencialidade. Então, isso vai implicar naturalmente em que a pessoa tenha uma condição de melhor desempenho naquelas coisas para as quais ela queira, né, se dedicar. Além disso, o EFT também pode ser usado para efeitos físicos, para dores, inclusive, para problemas físicos, inclusive. E é muito interessante a gente saber disso, né, e poder trabalhar isso, porque a gente sabe que toda dor, né, todo processo fisiológico de adoecimento, ele tem envolvido um processo emocional, né, Carla? Quando não é a emoção que está trazendo aquele problema, o problema causa emoções, causa sentimentos que são negativos, que são disfuncionais, e o EFT faz uma limpeza disso daí. Então, uma pessoa tendo uma doença faz uma limpeza, né, vamos chamar assim, uma limpeza, né, do seu processo emocional, dos seus sentimentos, ela vai predispor o organismo a uma reação de homeostase, uma reação de equilíbrio, né, o que pode levá-la, né, a uma estabilidade da saúde. Então, a gente tem, né, a possibilidade de usar o EFT, né, para problemas físicos, para problemas de desempenho, né. Atletas costumam utilizar o EFT nas suas atividades, né, para lidar com a possibilidade de desempenhos ótimos, né. Escritores, né, são que às vezes têm bloqueios. Eu estou falando de casos, de situações onde eu já apliquei o EFT, né? Então, pessoas que escrevem, pessoas que têm uma atividade esportiva, pessoas que vão participar de provas, de concursos, por exemplo. Então, você vai identificando as crenças negativas, vai trabalhando essas crenças negativas, e o resultado é muito interessante, é muito bom. É rápido, né? E, além de ser um resultado rápido, o EFT
ele tem uma resolutividade, ele não simplesmente relaxa a pessoa, né, e dá uma confiança maior naquele momento. Ele muda a perspectiva que a pessoa tem, na verdade, né, a respeito daquele tema. É muito interessante mesmo, eu já fiz e posso testemunhar aqui sobre a eficiência, quando nós estamos em algum estado de sofrimento e começamos a fazer essa estimulação do EFT em pontos específicos, realmente aquele estado vai sendo aliviado. O que você acha, José Carlos, de nós fazermos aqui uma demonstração do EFT para que as pessoas possam ter uma noção um pouco melhor em casa? Sim, claro, podemos fazer, sem dúvida. Né? Vamos fazer juntos? Sim, vamos fazer juntos. Você escolhe uma questão qualquer para a gente poder fazer? Sim, o que você acha? Talvez eu possa trazer aqui o meu medo de baratas. Ótimo, Vamos fazer? excelente, excelente. Podemos fazer o sim, EFT com se aplica certeza. a praticamente qualquer coisa, né? É imensa a gama de utilizações. Então, né, o EFT se aplica a qualquer situação que esteja ligada ao seu processo emocional e físico também. O sofrimento, né? Então, ao sofrimento. Então, o medo, principalmente. Medo, Né? sim, maravilhoso. Então, o medo, e vai destensionando, realmente modificando a percepção em relação àquela questão. Então, é muito bom, talvez, também para pânico, né, Zé Carlos? Sim, com Pânico, certeza, com certeza. Depressão, tristeza. Sim, ansiedades. Ansiedade. Ansiedades, Excelente. então, as raivas, culpas, né? Sentimentos de impotência, de não saber lidar, né, com as situações. A gente está tendo muito isso agora, nesses momentos de pandemia. Né? As pessoas desenvolvendo um sentimento de incapacidade, de impotência frente às dificuldades da pandemia. Né? Não consigo lidar com isso, não dou conta de lidar com isso. Você trabalha esse contexto com o EFT, essas crenças negativas com o EFT, e elas realmente vão mudando a perspectiva da pessoa. Né? O EFT vai mudando essa perspectiva, as pessoas mudam a forma de olhar para o problema. Né? Então, nós podemos fazer sim para o medo de barata. Então, vamos como fazer, é que nós... e a pessoa em casa pode acompanhar, Zé Carlos, trazendo um tema dela, ou eles só me observam e depois podem fazer um tema deles sozinhos? É possível acompanhar. Né? Se a pessoa quiser fazer junto conosco, ela pode escolher. A primeira e mais importante coisa para fazer EFT é você definir o que é que você vai trabalhar. Né? Quanto mais específica, né, você for, quanto maior for, quanto melhor e maior for o detalhe, né, os resultados podem ser mais prontos, podem ser mais significativos. Né? Então, por exemplo, se você fala que quer trabalhar medo, né? Medo é algo muito genérico. Né? Então, você precisa de detalhar. O medo de quê? Né? Então, ser específico é detalhar, né? Para você, para a pessoa que está trabalhando a situação, na pessoa que está se aplicando, ela precisa de ter essa consciência de no que é que ela está focando, o que é que ela está trazendo, né, como um processo, para o processo, né, de transformação, de mudança emocional, de mudança interna. Então, você já definiu bem. Então, é um medo de barata. Né? A segunda coisa que a gente trabalha, logo após você definir claramente, né, especificando com clareza aquilo que você está sentindo, é fazer uma quantificação. Essa quantificação do desconforto que você tem. E essa quantificação ela vai servir para você observar, para você perceber se você está tendo um resultado com a técnica ou não. Então, geralmente, a gente usa uma escala de 0 a 10, para medir o nosso desconforto, a nossa dor, o que quer que a gente esteja sentindo. Então, uma escala de 0 a 10, onde 0 é nenhum desconforto e 10 é o máximo de desconforto. Então, para a gente lidar com o seu medo de barata, né, eu peço para você entrar em contato. Muitas vezes a pessoa, quando vem para fazer um EFT, ela não está lidando com aquela situação ali de uma maneira imediata. Então, seria bom que ela, né, a gente pedir para ela, às vezes, fechar os olhos um pouco para interiorizar,
lembrar daquele medo, perceber aquele medo, ver o sentimento, né, que vem para ela ali naquele momento. É um processo rápido, então assim que você tiver se conectado a esse processo, a esse medo, a esse sentimento, você pode abrir os olhos. Sim, me conecto bem facilmente. Isso. E numa escala de 0 a 10, quanto de desconforto ou de medo você tem agora? Eu diria 8. 8. É um medo intenso, é um medo forte, né? Então, nós tivemos o primeiro momento, né, em que você definiu o objeto que vai ser trabalhado, no caso, medo de barata, né? O segundo passo foi quantificar o mal-estar que está trazendo para você. Agora, o terceiro passo é a preparação. Você vai preparar. E a preparação é sempre igual para qualquer situação que você for trabalhar, qualquer que seja o contexto que estiver sendo trabalhado, né? A pessoa vai bater, fazer tapping, são batidas repetidas, né, em alguns pontos. Isso é EFT como um todo. E a preparação é nesse ponto da mão. Tanto faz da mão direita ou da mão esquerda. Como você é destra, né, você pode usar essa. Então, você vai bater na mão esquerda. Você pode usar a mão toda, pode usar 2 dedos, né? E é nessa parte intermediária, né? Essa O parte ponto do do meio. karatê, não é assim que se Esse é chama? esse é chamado ponto do karatê, o ponto do golpe, Sim. né? Então, você vai bater aqui, né, durante uns 30 segundos, né, focalizando o medo, pensando no medo todo o tempo, né? E observa se vem outras sensações, se vem imagens, simplesmente aceita. Isso uns 30 segundos. Ok. Né? Feito isso, né, nós vamos partir para a sequência do EFT. Né? Então, a sequência, né, você vai bater em pontos específicos. Existem algumas, não são divergências, existem algumas formas diferenciadas de fazer o EFT, mas usando os mesmos pontos. Né? O criador do EFT, o Gary Craig, né, que criou a partir, né, de um trabalho anterior de TFT feito por um outro psicólogo americano. Ele, quando ele lidava mais intensivamente com EFT e fazia os seus cursos, ele ensinava que, na verdade, a ordem dos pontos não interessa, não importa. Né? Você pode fazer em qualquer ordem. Né? Então, às vezes você vai ver pessoas fazendo EFT, né, começando por um ponto aqui abaixo do nariz, por exemplo, na sobrancelha, por exemplo. Outros começam na cabeça. Perdão. Então, nós vamos fazer, né, de uma forma clássica, tradicional, que se faz As há pernas muito podem tempo. estar cruzadas ou tem que estar descruzadas, né, Perdão. Carlos? Não importa. Não? Óbvio que o melhor na situação é você estar com o corpo relaxado. Então, pernas cruzadas tensionam. Né? Se você sentir alguma tensão por isso, descruze as pernas, relaxe, porque o efeito é melhor, você tem um conforto melhor para fazer. Né? Não que haja um bloqueio da energia porque as pernas estejam cruzadas. Entendeu? Bom, Sim. podemos começar então? Então, Vamos. nós vamos usar os seguintes pontos. Né? Nós temos um ponto alto, no alto da cabeça. Né? Eu vou te mostrar primeiro os pontos. Né? Alto da cabeça, início da sobrancelha, aqui perto do nariz. Né? E aí, tanto faz de um lado ou do outro. Né? Tanto faz o lado, não importa. Então, o outro ponto é o canto do olho, bem na borda do osso, aqui no canto do olho. E depois, abaixo do olho, numa linha mediana, abaixo do olho. E não importa também o lado, se direito ou esquerdo. Depois, abaixo do nariz. Esse é um ponto único, obviamente. Abaixo do queixo, entre o lábio e o queixo, nesse ponto. Né? O outro ponto, né, é aqui, nós chamamos, perto da clavícula, mas ele fica logo abaixo da clavícula. Né?
Então, você pode bater... tem os dois pontos, da direita e da esquerda. Você pode bater assim ou pode bater com a mão aberta também, se preferir. Esse ponto da clavícula ele fica localizado uma polegada, né? Uma polegada, 1,5 centímetros abaixo desse ossinho que nós temos aqui no pescoço, que chama fúrcula, né? 1,5 centímetros para baixo, acho que a câmera acho que não está pegando, 1,5 centímetros para baixo e 1,5 centímetros para a direita ou para a esquerda. Né? Então, a gente tem esses dois pontos. Né? Você pode usar, então, as duas mãos ou usar uma mão aberta também. E o último ponto... Pode ser só assim esse ponto, né, Zé Carlos? Só assim, então, para facilitar? Pode. Né? Você pode bater com a mão fechada. Né? Não é exatamente em cima do externo, é o lado do externo. Né? Do externo, desse osso. Exatamente. Né? Você batendo com a mão assim, você vai, né, com certeza, abranger o ponto, né? Que ele pode estar um pouco à direita, um pouco para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, e você batendo com a mão assim, você certamente vai abranger o ponto. Né? E o último ponto é abaixo do braço. Né? É numa linha reta, né? numa linha mediana, perdão, né? Partindo da axila. Né? Assim, isso, né? aí E para os homens, a gente quer no rumo do mamilo, né? No rumo do mamilo. Né? Nas mulheres, fala assim, a gente costuma dizer que é na alça do sutiã. Né? Desse ponto, né? Desse ponto aqui. Então, essa é a sequência, você vai fazer essa sequência. Né? Ok? Enquanto a gente faz a sequência, deve pensar em alguma coisa, Zé Carlos? Você precisa pensar no medo, né? No medo no caso, no medo de barata. Então, nós vamos fazer agora. Tá? A gente pode elaborar frases a respeito dessa situação. Né? Mas, para quem está fazendo, da situação que a pessoa apresente. Mas, como você está fazendo pela primeira vez, né? As pessoas estão fazendo pela primeira vez, então, o que você vai fazer é repetir o seu medo. Né? Então, você pode dizer, batendo aqui, você pode dizer este medo, né? Que é o medo de barata, ou dizer medo de barata. Né? Vou tirar o óculos. Não? Este medo, você pode repetir em voz alta para você se ouvir. Início da sobrancelha, este medo. Esse medo, este medo. No olho, no canto do olho, este medo. Esse medo de barata. Abaixo do olho, esse medo de barata. Estão me vindo cenas que eu já passei em relação a baratas. Sim. Isso acontece muito. Você está ativando áreas cerebrais, vamos fazendo enquanto a gente conversa, abaixo do nariz. Né? Esse medo, você está ativando áreas cerebrais e está ativando memórias traumáticas que você já teve. Né? Pequenos traumas, mas que ficam registrados. Esse medo, abaixo do beijo no queixo, no clavícula, esse peito, perdão, esse medo aqui no peito. Esse medo. E abaixo do braço, abaixo da clavícula, esse medo. Então, respira fundo. Só fazendo uma interrupção, só para ficar, né, claro. O que acontece? Né? No momento em que você vivencia uma situação desagradável, de medo de barata, né, você tem, esse registro fica no seu cérebro, fica em área específica, né, do sistema límbico. Né? É uma informação emocional que fica incomodando todo o tempo. Então, na medida em que você trabalha trabalha com FT, que você estimula, né, esses pontos, essa memória disfuncional, né, ela vai se deslocar desse ponto em que ela está armazenada indevidamente, e você passa a ter uma certa consciência dela. Né? Aí você estaria, então, processando aquela experiência que você já teve. Então, você está como se estivesse fazendo uma limpeza em cima daquela experiência negativa. Porque a cada vez que você se defronta com a barata, a cada lembrança dessa que você tem, é um pequeno trauma. É uma situação que foi reforçando o seu mal-estar com relação à barata. Vamos novamente?
não? Que nós fizemos Vamos. como uma experiência. Vamos fazer um pouquinho só mais Eu já rápido para a notei gente que ver como é que nessa fica. primeira vez o foco já mudou um pouco e já diminuiu. Já não diria mais que o medo seria 8. Já conseguiu. E seria quanto? É, seria acho que 6. Seria 6, ok. Né? E como é que, então, quanto tempo a gente vai fazer FT? O tempo necessário para você zerar esse medo, né? Ou, Precisa né, chegar até 0 ou pode para chegar chegar a até zero, 4? ou, pois é, você vai trabalhar. O ideal é chegar a 0 ou 1, né? Algo perto disso, porque nós só vamos ter certeza de como você vai efetivamente reagir no momento que você encontrar uma barata. Aqui nós não temos essa situação, não vai passar nenhuma barata por aí, eu espero. Não é o caso, você não tem nenhuma preparada aí, né, Carla? Então, quando você vir alguma barata, que você vai ver como é que você vai reagir. A primeira reação, a primeira vez que você vir, a primeira reação vai ser uma reação de não susto, pequeno susto, mas logo em seguida há um ajuste, né, do processo emocional e você já deixa de sentir quase imediatamente aquele mal-estar, aquela aversão, né, aquele receio, aquele medo da barata. Né? Agora, se você trabalha bastante essa situação, o que vai acontecer? Né? Chegar um momento que você vai ver barata onde quer que você estiver e você vira uma barata, ela não vai incomodar. A imagem não vai te incomodar. Então, vamos lá fazer mais? Né? Esse Mais uma medo, vez, vamos. isso, esse Esse medo. medo. E enquanto a gente faz, a gente vai como que expurgando toda a negatividade da situação, não é E isso? sem dúvida, exatamente, esse medo, né? Esse Porque medo, esse medo, daí nós falamos mas depois. Primeiro vamos focar na sim, técnica. Esse medo, abaixo do olho, esse esse medo, medo, esse medo, abaixo do nariz, esse medo, esse do medo, lábio, esse medo, do peito, né? Do peito, esse medo, abaixo do braço, esse medo. esse medo. Isso. A gente sempre respira profundamente depois de uma aplicação, fecha os olhos, né? Zé Carlos, você pode citar algum exemplo de quando o FT ajudou efetivamente uma pessoa na sua experiência? Bom, na prática clínica, né, já muitas pessoas, né, pessoas que iam fazer concurso, mas eu me lembro, fazendo essa pergunta, eu me lembro de uma situação de uma pessoa conhecida que estava hospitalizada e precisava de fazer uma ressonância magnética, né, porque tinha uma cirurgia quase de emergência para ser feita, e a pessoa não conseguia entrar no tubo para fazer a ressonância magnética. Estava realmente muito mal. E eu estava ali, me chamaram para dar um apoio para essa pessoa, para ver se a gente podia conversar de alguma maneira, né, para convencê-la de entrar, e a gente fez FT, né? Ela se dispôs a fazer FT, e foi uma questão de uns 15 minutos. Ela serenou, tranquilizou, entrou, né, na máquina, fez a ressonância que precisava de ser feita. Então, o FT, ele tem essa possibilidade de um recurso imediato, ele tem esse potencial de trabalhar uma situação aguda. Né? Já, assim, pessoas com pânico de voar, por exemplo. Né? Pessoas né, que inclusive, estou me lembrando de uma outra situação, né, em que a pessoa já estava dentro do avião, ia fazer uma viagem internacional, para o avião para voltar, né? Pede para voltar, porque quer sair do avião. O avião está taxiando para decolar, volta e essa pessoa sai. E essa pessoa tinha que fazer essa viagem. Então, foi fazer um tratamento, né, para lidar com esse pânico, né, que ela tinha do avião. E a gente fez FT, usei outras técnicas também, não só o FT, mas ensinei o FT para ela fazer dentro do voo quando, né, ela estivesse nessa viagem internacional. E ela conseguiu embarcar e conseguiu viajar e utilizou durante o voo algumas vezes e relatou maravilhas, né, da técnica. Eu não imaginava que eu conseguisse ficar, né,
tranquila dentro do avião. Então, para medos, né, para essas situações, né, que nos impedem de ir à frente, de fazer coisas, o FT tem um resultado maravilhoso. Porque o que pode acontecer quando a gente faz FT? Né? Pode ser que o medo vá diminuindo, é o que a gente espera. Né? Agora, pode ser que apareçam outras situações. Pode ser que apareçam outros medos, por exemplo, medos de outras coisas. Né? É possível algum outro tipo de desconforto. Porque, na realidade, as nossas emoções, elas estão organizadas na nossa mente de uma forma neural, de rede, né? Elas estão interligadas de alguma maneira. Então, quando você trabalha uma emoção, geralmente você puxa alguma outra emoção a qual aquela está conectada. Né? Nós vamos te agradecer muitíssimo por essa elucidação sobre o FT, algo que pode ser utilizado em casa, isso é maravilhoso, né? Uma ferramenta hoje em dia tão útil e algo que nós podemos aplicar a nós mesmos. É claro que nós sabemos que é muito mais profundo do que isso que nós trazemos aqui. Hoje nós fizemos uma pincelada para pessoas que nunca viram ou não conhecem. Então, quero te agradecer pela sua participação aqui como nosso convidado hoje, Zé Carlos de Souza. Muito obrigada. O Zé Carlos é psicólogo, utiliza FT no consultório dele e agradecer, Zé Carlos, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Carlos. Eu acho que é sempre muito importante divulgar, né, essas técnicas e possibilidades, né, que as pessoas possam usar para se sentir melhor, né? Para ficarem bem, para lidar com as suas emoções. A gente fala de consultório de psicologia, infelizmente, né, nem todas as pessoas têm uma disponibilidade, têm uma possibilidade de fazer, né, um processo terapêutico mais adequado, mais extensivo, mas pode aprender uma técnica, né, que não vai, né, lidar com todo o seu processo emocional, mas pode lidar com algumas situações mais específicas, né, e encontrar um tanto de conforto, vamos chamar assim. Alívio, né? De alívio do sofrimento. Inclusive, para o sofrimento. Sim. Maravilhoso, Zé Carlos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carmen. E sigam conosco no próximo episódio de Caminhos Terapêuticos. Nós vamos, a cada programa, trazer uma abordagem diferente, uma abordagem tanto da psicologia quanto das terapias alternativas, na intenção de oferecer a vocês em casa conhecimento e recursos para cuidarem melhor de vocês mesmos. Então, sigam conosco e até o próximo episódio.